Às vésperas da Copa do Mundo, o Caminhos da Reportagem vai falar sobre futebol. Apaixonado ou não pelo esporte, é impossível ficar indiferente nesta época. Para isso, fomos às ruas sentir a vibração do brasileiro. A preparação para as festas, a fissura pelo álbum de figurinhas, a confiança no técnico Tite e a esperança no título. Conversamos com vários torcedores que não perdem uma partida da seleção. Mas também voltamos no tempo para relembrar histórias de outros mundiais. Caminhos da Reportagem começa agora. Copa do Mundo de 70 para cá fui todas. Poucas pessoas no mundo têm isso, como torcedor. Porque eu não vivo do futebol, eu vivo para o futebol. Eu já gastei mais de $1 milhão vendo futebol. O patrimônio todo foi embora com prazer, porque viajei o mundo inteiro. Francisco Moraes é apaixonado por futebol. O uniforme é sempre rubro-negro, mas quando o assunto é a Copa do Mundo, Francisco tem muita história para contar. Hoje, aos 60 anos, ele relembra os mundiais a que assistiu com a mesma alegria e entusiasmo de quando era criança. Antigamente, quando o Brasil jogava, parava tudo. Você não via carro na rua. Você recebia teus amigos em casa, porque poucas pessoas tinham televisão naquela época. Quem tinha televisão recebia todo mundo, era uma festa o Brasil jogar. Eu fui acostumado com aquilo desde pequeno. O que me marcou mesmo a Copa de 58 não tinha televisão, era rádio ondas curtas. Você ficava, aí o rádio sumia, a voz sumia, não existia. A televisão mesmo começou a passar a Copa do Mundo em 70, Copa de 70. Aí eu já estava lá. Era a primeira vez que ele pisava num estádio de futebol para assistir a uma Copa do Mundo. O Mundial de 1970 aconteceu no México e consagrou a seleção brasileira como tricampeã. Primeiro jogo Brasil e Tchecoslováquia, eu me lembro muito, chorei, porque a emoção de ver uma Copa do Mundo lá fora a primeira, hoje não, mas né, tenho emoção ainda, me emociona. Mas naquela época, poxa, eu tô aqui, cara. Aí primeiro jogo 1-0 os caras, eu falei, acabou, que acabou nada, metemos 4-1, o time deslanchou, foi campeão do mundo. Talvez tenha visto o maior título do Brasil de todos os tempos, porque um time desacreditado com o maior jogador do mundo, naquela época o segundo maior jogador do mundo, que tinha o Gerson, para mim, Tostão, Jairzinho, Rivelino. Ganhamos de lavado, o povo mexicano todo do nosso lado, foi uma emoção absurda. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. Na Copa do Mundo deste ano, Moraes já confirmou presença. Ele garante que vai estar na Rússia durante os Jogos, mas a programação ainda está em aberto, assim como fez em todos os outros mundiais. Não tem planejamento. Então eu vou chegar lá cru, não tenho hotel, não tenho nada. Eu chego na estação de trem, de que eu vou fazer? Eu vou chegar em Rostov, de avião. De lá vou pegar um trem até a central, que é a garagem deles, que é a gare principal. E tem aqueles hotéisinhos ali, eu vou até arranjar uma vaga, e vou conseguir. E vou no escritório da FIFA tentar comprar ingresso, então I need ticket na porta do estádio, sempre deu certo, não vai dar na Rússia. O coração do torcedor brasileiro vibra com a seleção desde 1930, quando foi realizada a primeira Copa do Mundo no Uruguai. Naquela época, apenas 13 países disputavam o título. O país sede foi o campeão e o Brasil terminou em sexto. O futebol brasileiro estava longe de ser o melhor futebol da América do Sul. Não disputava a Olimpíada. Tinha ganho dois únicos sul-americanos que foram jogados aqui em 1919 e em 1922. Porque a grande força da América do Sul era Uruguai e Argentina. O Brasil era a terceira força da América do Sul. Em 1934, a Itália, do líder fascista Benito Mussolini, ganhou a disputa para sediar os Jogos e foi a campeã daquele ano. Eliminado na primeira fase, o Brasil teve sua pior colocação na história das Copas, 14º lugar. Faz um jogo, perde para a Espanha por 3-1 e volta.
4 anos depois, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, as seleções da Itália e da Alemanha nazista receberam vaias durante as partidas, que aconteceram na França. O Brasil ficou em 3º lugar. Conseguimos, pela primeira vez, armar uma seleção representativa, com os nossos melhores jogadores. Como se sabe, veio a guerra, não teve Copa em 42, não teve Copa em 46. Quando voltou, a cobiçada taça dada aos campeões foi rebatizada de Jules Rimet, ex-presidente da FIFA e um dos idealizadores da Copa do Mundo. O retorno é triunfal. Em 1950, no nosso Maracanã, o Brasil chega à final contra o Uruguai, mas deixa o título escapar. No campeonato seguinte, na Suíça, o país estreia a camisa amarela, marca da seleção até hoje. Foi bacana, um novo uniforme, etc. e tal, um novo técnico, uma nova mentalidade. E a conscientização dos jogadores que eles estavam representando o Brasil. Mas é em 1958 que o Brasil põe a mão na taça pela primeira vez. É bom no samba, é bom no coro. A Copa do Mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa, né? Eita, esse casão de ouro, é bom de bola, é bom de samba, é bom no couro. O Brasil virou naturalmente a seleção brasileira, continuou sendo, só que agora um Brasil melhor, né? Era um Brasil muito otimista de 58. Até aqui foram mais 4 encontros: 1962, 1970, 1994 e 2002. Todos eles inesquecíveis. A Copa do Mundo movimenta tanto a vida dos brasileiros que costuma inspirar nomes de uma geração de crianças. Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, é um dos jogadores que foram homenageados pelos fãs. Nos anos de 1940, eram um pouco mais de 15 mil registros. Já na década de 1970, logo após a conquista do tricampeonato da seleção brasileira, este número subiu. Existiam no país mais de 110 mil pessoas batizadas com o nome do craque Pelé. De uma outra geração, o craque Romário também inspirou famílias brasileiras. Na década de 1980, eram cerca de 10 mil pessoas com o nome do jogador. O número mais que triplicou em apenas 10 anos. Na década de 1990, já eram quase 40 mil romarinhos. Vascaíno e torcedor fanático da seleção brasileira, seu Josias não teve dúvida na hora de registrar o filho que nasceu no meio da Copa de 1994. Homenageou o homem do tetra, o atacante revelado por seu time de coração e que foi um dos grandes responsáveis por trazer o título para casa. Vai me botar um nome qualquer? Não, vamos homenagear alguém que dá alegria, alguém que tem uma personalidade forte. Então, um espelho. Na hora de registrar, quase que não sai Romário, porque vizinhança toda, o Romário é muito marrento, é marrento, mas eu gosto. O Romário de seu Josias já nasceu com a sina de ser bom de bola. Joga desde os 6 anos e até hoje, aos 23, batalha para ser reconhecido e conseguir viver do esporte. Meu primeiro clube foi perto, foi o Oswaldo Cruz, aí depois eu fui no Fluminense, aí era nas Laranjeiras, como eu moro em Rocha Miranda, a distância é bem longa. Aí minha mãe me colocava dentro do ônibus, eu encontrava com meu pai no meio do caminho, ele saía do trabalho, entrava no ônibus que eu estava, para a gente ir junto para as Laranjeiras. Com esse nome e no mundo do futebol, a pressão por gols é inevitável. Na hora que eu saía cara a cara com o goleiro, até hoje mesmo eu saio cara a cara com o goleiro, se eu não fizer o gol, aí rola essa comparação. A cobrança, no entanto, não incomoda. Romário sente, na verdade, orgulho de ter recebido por vontade do pai o nome do craque. O que você admira nele em termos de futebol? Tudo. Ele era muito bom, ele era bom com o pé direito, bom com o pé esquerdo, ele batia pênalti bem, ele era veloz. Ele arrancando não sei quantos metros, chegando na frente dos caras. Os gols deles eram bonitos, lindos. Tem alguma coisa que você se inspira no Romário? A personalidade dele, assim, o que ele
falava antigamente e fazia depois, então isso eu tentei levar comigo. Para mim ele é um grande ídolo. Pergunto se ele também homenagearia algum jogador se tivesse um filho. Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo. Acho que os 3, assim, para mim são os melhores atualmente. Hoje, Romário joga futebol 7. Nesta modalidade, também conhecida como futebol society, o time é formado por 7 jogadores e a disputa é em um campo de grama sintética, menor do que a do futebol tradicional. Ele ainda cursa a faculdade para se tornar técnico no futuro. O futebol para mim é tudo. Foi tudo e continua sendo tudo. Por quê? Eu joguei dos 6 aos 23. E ainda jogo futebol 7, mesmo não sendo profissionalmente. Mas jogo. Eu quero competir até onde der para eu competir. A paixão do brasileiro pelo esporte é tão grande que nem os animais escapam de serem homenageados com o nome dos jogadores. Jorge e Alain são biólogos. Em 2008, quando o primeiro título do Brasil fez 50 anos, eles descobriram 12 espécies de insetos aquáticos em um estudo realizado na Amazônia. Os bichos foram batizados com os nomes dos 11 jogadores e o técnico da primeira seleção brasileira campeã do Mundial, que consagrou Vavá, Pelé e Zagallo. No ataque, Neotrica Garrinchai. Neotrica Zagaloi. Neotrica Pelé. E o técnico Neotrica Feolai. A ideia era, então, vamos homenagear a seleção de 58. Muito bem, aí são 22 jogadores mais o técnico. O técnico nem era o Feola na época. Bom, aí nós fomos vendo quais jogadores, nós só temos 12, quais jogadores vão ser homenageados aqui, né? Confesso que a princípio eu fui contrário a essa decisão de nomear essa espécie em relação a esses jogadores, até porque eu tinha um certo receio como que seria a recepção desses nomes, né? Já que apesar de não ser uma coisa proibida, né? Mas geralmente esses nomes se referem a pessoas que contribuíram diretamente com algum trabalho científico, né? Com pesquisa. A solução final, conversei com várias pessoas e aí chegamos à conclusão que seria melhor fazer um corte na partida final, que foi o jogo da final, Brasil e Suécia, e o Brasil ganhou. Então, e nesse caso, uma pessoa que eu achei que ficou mais prejudicada foi o Desorde, que foi um jogador que jogou a maioria das partidas na posição dele e foi substituído pelo Djalma Santos. Mas então ele ficou fora. As reverências são comuns no meio acadêmico, mas os biólogos ressaltam que algumas regras devem ser seguidas. Geralmente os nomes são ou alatinizados ou... Normalmente é latinizado, mas a gente usa também palavras gregas que vão dar ou significado. Por exemplo, a forma do bicho ele tem uma característica que chama atenção, então você pode botar aquilo como o epíteto específico, o nome da espécie, né? Ou a coloração dele chama atenção, ele tem umas bolinhas amarelas, então você pode colocar isso como referência no nome. Quando esse nome é em relação à homenagem a uma pessoa, né, a gente tem uma certa terminação para colocar nesse nome. Então todos os nomes têm um izinho no final. É uma regra que a gente usa que a gente tem na nomenclatura, né? No meio, Neotrica Didi. Neotrica Vavai. De todas as outras Copas, tem duas outras seleções que eu acho que são admiráveis, a de 70 e a de 82, que não levou Copa nenhuma, mas era uma seleção de peso. Não levou por azar, em 82. Né? Essas talvez... Mas a de 70 seria homenageável. Para esse torcedor carioca, a Copa de 70 foi inesquecível. Eu lembro mais da Copa de 70 do que desses que estão hoje. Eu lembro mais deles. Gerson, Rivelino, Tostão, Pelé, era aí, por aí, só nego da bola. O amor à seleção era tão grande
que Carlos Henrique passou 3 dias comemorando a vitória na final. Saiu de casa para festejar e não voltou, para desespero dos pais. Os vizinhos começaram a procurar e encontraram o jovem nas areias de Copacabana, enrolado na bandeira nacional. Desde então, o torcedor fanático ganhou o apelido de Brasil e até hoje é conhecido assim. Meu nome é Carlos Henrique, apelidozinho de lá para cá. Meu nome é só Brasil. Brasil, ninguém mais me conhece do apelido de infância, que era Zinho. Então, isso aí para mim, a Brasil ali, para mim é uma alegria. Eu ter um nome do país que eu... Um nome não, apelido do país que eu vivo, que é a nossa emoção, né? E país melhor do que esse não existe. A vida naquela época era difícil, mas assistir a seleção jogar ajudava a driblar os problemas. Lá em casa nem televisão nós tínhamos. Nós reuníamos um grupo de 20, 30, ia para cada dona, sentava-se no quintal. E aquela Copa nós sabíamos que nós íamos ser campeão. Alegria na vitória, desespero na derrota. Natália, filha de Brasil, já sabe. Em dia de jogo, é um olho na tela, outro no pai. O sofrimento dele, né, que é muito grande quando se fala de seleção brasileira. Eu digo sofrimento porque, às vezes, ele já foi parar até em hospital, porque ele passou mal e... então, a gente tem que estar ali, dependendo do jogo, tem que estar amparando ali para não acontecer alguma coisa, porque ele fica... Você estava me contando que depois do 7-1 você ficou bem desgostoso. Minha reação foi, acabou o futebol para mim. Com os atletas que nós tínhamos e temos, dar um mole desse, eu acho que foi uma coisa de fazer qualquer um torcedor desanimar de futebol. Mesmo desanimado, o Brasil não deixa de torcer e acreditar. Afinal, é ano de Copa. Eu acho que o Tite é um bom técnico e ele vai trazer esse caneco. Nós não podemos perder a esperança, mas eu acho que ele vai na volta por cima, para quebrar esse 7-1 que está doído até hoje. O que a Copa do Mundo representa para o senhor? Acho que representa o que nós, onde vivemos, o que somos e onde caminhamos. O que marca mesmo é essa questão do amor do meu pai pela seleção. E hoje ele diz que ele vai torcer dobrado por causa do Arthur, né? E vamos ver, aguenta coração, porque vai ser mole não. No próximo bloco, a derrota do Brasil para o Uruguai na Copa de 1950 e os novos ídolos do futebol mundial. Quatro anos se passaram desde que a final do último Mundial aconteceu aqui no Maracanã. O roteiro, esperado por todos os torcedores, era de que o Brasil fosse ex em casa. Só que isso não aconteceu. Nós não tivemos nem a chance de chegar à decisão e, quem sabe, exorcizar o fantasma da Copa de 1950, quando fomos derrotados pelos uruguaios por 2-1 neste campo. O Maracanaço, durante décadas, foi considerada a maior vergonha da história do futebol brasileiro. Corre, Guidia! Aproxima-se do gol do Brasil e atira! Gol! Gol do Uruguai! Guidia! Segundo gol do Uruguai! Aos 34 minutos do segundo tempo, o uruguaio Didia, carrasco do Brasil, marcou o gol histórico que silenciou o Maracanã. O Brasil, que era o favorito do Mundial, viu o sonho do campeonato escapar diante de quase 200 mil torcedores. As pessoas começam a chorar porque não conseguem entender o que aconteceu. Não houve briga de torcida, não houve tumulto. O que houve foi um enorme silêncio no Maracanã, que eu acho que é bem a expressão de como essa derrota calou fundo, porque o que estava em jogo ali era um projeto de país, um país que podia dar certo. E, de repente, a derrota de 50 coloca isso em questão. Então,
Tanto que depois o Nelson Rodrigues até vai falar que o complexo de vira-latas foi reacendido com essa derrota de 50. Nós teríamos um povo incapaz de vitórias. Aquela derrota foi vista como uma derrota da nação brasileira. O Alberto da Mata, talvez de forma até exagerada, ele diz que foi a maior tragédia da história do Brasil. Ali depoimentos que comparavam a derrota do Brasil para o Uruguai à derrota da emenda Dante de Oliveira, que propunha o restabelecimento das eleições diretas. Na época, o Brasil era considerado a nação do futuro. E o governo Dutra aproveitou a candidatura à Copa para mostrar ao mundo que o país tinha condições de receber o evento e fazer muito mais. Foi uma oportunidade que o governo brasileiro buscou para afirmar um determinado projeto de nacionalidade. Um projeto que transmitia a ideia de uma nação moderna, né, desenvolvida. Na verdade, esse projeto de progresso é perseguido desde a proclamação da República, quando o Rio de Janeiro foi alvo de uma reforma para modernizar a cidade, mostrar que era a cidade progresso. E aí na Copa de 50, isso vai ser retomado. A gente tem que lembrar que a primeira Copa depois da Segunda Guerra Mundial, o campeonato ele foi interrompido por 12 anos, né? A última Copa do Mundo tinha acontecido em 1938 na França. As Copas que deveriam ocorrer em 42 e em 46 não ocorreram por causa do conflito mundial. E aí o Brasil apresenta a candidatura, em 46, novamente de sediar essa Copa. O Brasil ganha a candidatura e é preciso erguer um palco à altura do espetáculo. A construção do Maracanã, maior estádio do mundo na época, está diretamente ligado ao projeto político nacionalista. O tempo inteiro o jornal insiste na necessidade do povo participar, não só da construção do estádio, como estar presente nas partidas da seleção para apoiar a seleção brasileira. E uma coisa muito interessante também, o estádio do Maracanã, ele era apresentado como um projeto de democracia para o Brasil. Um estádio que recebia pessoas, estaria pronto para receber pessoas de todas as classes sociais, em que você poderia experimentar a cidadania, né, e exercitar a mesma democracia. Com as gerais, com a arquibancada, as cadeiras cativas, né, quer dizer, quem tinha condições pagava para ter uma cadeira cativa, mas você tinha um ingresso mais barato, que era o ingresso de geral, que era acessível para a população de baixa renda, né, para a população pobre. E as arquibancadas, um ambiente também, naquela ocasião, bastante acessível. Então, num país como o nosso, em que a experiência de cidadania é muito frágil, porque a gente teve uma república, mas a gente não garantiu ao povo acesso à cidadania, o futebol é vivenciado como uma experiência de cidadania. É você tomar parte de um projeto de país. Em 2014, de novo, o futebol golpeou a autoestima nacional, mas de uma forma diferente. Achei que o pessoal se acovardou perante a seleção da Alemanha, que joga muito. A gente não pode dizer que não, tem que admitir que realmente eles jogam muito, né? Que decepção desse time aí. Impressionante. Viemos felizes pra cá, voltamos tristes pra casa. Ninguém esperava, mas aconteceu. O Brasil, velho, tá passando vergonha e mostrou que o futebol alemão evoluiu mais do que o nosso futebol. O que aconteceu na goleada da Alemanha de 7-1 foi uma ridicularização do futebol brasileiro. O que aconteceu em 1950, absolutamente. Claro que os jornais vão tentar entender o que ocorreu e aí muitos vão dizer que o Brasil entrou para jogar de salto alto, que o Brasil já considerava a vitória ganha e vão responsabilizar principalmente o goleiro, o Barbosa, e o zagueiro, o Bigode. Mas ainda assim, não houve a vergonha no sentido do desempenho da seleção. Tanto que o Brasil foi eleito pela imprensa internacional como a melhor seleção da Copa. A derrota do 7-1 foi uma humilhação maior, mas não foi uma tragédia, como foi o 2-1. E você pega algumas manchetes de jornais que depois do 7-1, eles redimem os jogadores de 50 da derrota. Agora nós sabemos o que é uma vergonha, o que é uma tragédia. Vocês são os nossos grandes heróis. O Barbosa, praticamente, pessoas pedem, tem um jornal que pede desculpa para ele, né, para os heróis de 50. O que ficou foi a tristeza de, por uma segunda vez, ter a oportunidade de conquistar uma Copa do Mundo no Brasil e deixar essa oportunidade escorrer pelas mãos. Gisela destaca um outro diferencial da Copa de 1950 para a de 2014.
Para ela, o último Mundial no Brasil pretendia reforçar a ideia do Rio de Janeiro como uma cidade-espetáculo. Não é mais um projeto de uma nação, é um projeto mais particular de uso para aquela cidade. Tanto que o que vai acontecer com o Maracanã? A gente vai acabar com esse Maracanã democrático. O projeto de 2014 é outro. É um projeto, enfim, de elitizar o futebol, como tem sido feito em vários estádios. Você transforma o estádio numa arena. Hoje, o conceito de futebol como espetáculo vai além das grandes estruturas das arenas esportivas. Desde a década de 1990, que o esporte se transformou numa gigantesca indústria, mobilizando bilhões de dólares no mundo inteiro. Os jogadores são parte importante deste mercado. Considerados estrelas, os craques da bola recebem cachês milionários e costumam, ao longo da carreira, passar por times de diferentes países. A globalização, que traz em si uma maior fragmentação de identidades, uma desterritorialização dos ídolos jogando fora, né? Um êxodo, grandes jogadores de futebol brasileiro jogando no exterior. Então a seleção hoje já não é mais a pátria de chuteira como era nos tempos de Nelson Rodrigues. Esse momento nosso é muito estranho, cara. É uma seleção brasileira que vai jogar uma Copa do Mundo. A gente tão ligado, tão apaixonado, agora que saiu a convocação, jogadores que a maioria das pessoas não conhece, nunca viu jogar, entendeu? É muito estranho isso, né? O jovem brasileiro, que se destaca hoje no futebol, ele sai muito rapidamente e vai para um outro centro. Então, muitas vezes, tem jogadores que você nem conhece e que aparece, até o Tite convoca, quem é esse jogador? Né? O torcedor desconhece esse jogador porque ele sai muito cedo do Brasil. A meta principal do jogador brasileiro não é a seleção brasileira, é ir jogar na Europa. Nunca deixei de trabalhar com futebol, eu procuro sempre atuar com a garotada e tal. E então é comum, que já não é novidade nenhuma, você sempre pergunta para você, vem cá, e qual o jogador que você gosta mais e tal, né? Aí, né? E hoje até clube. Você idolatrar jogadores que não jogam no Brasil e que não são brasileiros, isso não existia 30, 40 anos atrás. Você nem tinha noção de como esse time jogava, você não conhecia tantos jogadores assim. Então essa questão de você ver na rua as pessoas com festa de aniversário, com tema de Barcelona, Real Madrid, Manchester United, tal, isso não existia antes, né? Liverpool. Então hoje você tem, porque você acompanha o futebol de fora e você acaba idolatrando esses jogadores de outra nacionalidade. Nessa convocação do Tite para a Copa do Mundo, só 3 jogadores jogam no futebol brasileiro. Já tinha sido assim nas últimas Copas, com 3 ou 4, né, jogadores atuando no futebol brasileiro convocados. Né. Isso mudou muito, até os anos 90 você tinha um equilíbrio. Né. Antes prevalecia sempre aqueles que atuavam aqui no Brasil. Então isso mudou. Tem jogador que chega à seleção praticamente desconhecido do público aqui no Brasil. Né? Jogou às vezes só numa categoria de base de um clube grande, ou até mesmo de um clube razoável, e foi para o exterior e fez carreira lá. A paixão pelos jogadores de diversas partes do mundo é um dos fatores que levam os fãs a correrem para as bancas assim que o álbum de figurinhas da Copa é lançado. Nesta época, a fábrica da editora Panini no Brasil chega a produzir cerca de 9 milhões de envelopes por dia. A própria FIFA fala que a Copa do Mundo começa quando a Panini lança o álbum de figurinhas, né? É uma tradição, né? E, sei lá, a Copa mexe com o espírito de qualquer torcedor de futebol. A Copa mexe com a gente nesse momento, né? Uma Copa do Mundo, todo mundo quer saber quem vai jogar nos times, e aí é bem legal, assim. Quando você fala de álbum de figurinhas da Copa do Mundo, você envolve toda a população brasileira, de norte a sul, pessoas, crianças, né, avós, pais, porque muitos que colecionam o álbum de figurinhas da Copa do Mundo, muitos deles não torcem para futebol, não têm um time de futebol, não assistem, né, futebol na televisão, mas a Copa do Mundo é um evento que todos querem participar e todos querem ter o álbum de figurinhas, que é
um momento para eles. Colecionar um álbum de figurinhas pode até parecer brincadeira de criança, mas nos grupos de trocas espalhados pelo país, o que se vê são adultos ávidos para conseguir os selos que faltam. Você vê aqui muito adulto, muita gente grande, as crianças ficam até em minoria por aqui. A gente acaba entrando no jogo também, né? Porque a gente já fez também quando era criança, né? Então não deixa de ser interessante. Estou muito envolvida, né? É muito legal. A gente chega do colégio, depois de deveres, né? Abre as figurinhas, vê os amigos do trabalho trocam, mandam. Né, Maria? Você curte, né? Mas completar o álbum não é tarefa fácil. Para os colecionadores, algumas figurinhas são quase impossíveis de serem encontradas. Há entre eles o mito dos selos raros. Os escudos, principalmente as brilhantes, o pessoal está bem disputado. E o Neymar, por incrível que pareça, não tá. Até o pessoal não está querendo muito ele não. Agora Messi, Cristiano Ronaldo, todo mundo quer. Não faz sentido você fazer figurinha rara. Todas são impressas exatamente na mesma quantidade. As metalizadas são as douradas, metalizadas, ela nessa coleção agora representa 7,4%. São 50 figurinhas, no total de 683. Então, é mais difícil você achar uma dourada, como é a mesma dificuldade de você achar o escudo dourado, de que você achar o Messi, ou achar o Neymar, ou achar um outro, né, o Cristiano Ronaldo. Porque são todos impressos, são todos distribuídos. Quem não consegue todas as figurinhas comprando nas bancas ou nos encontros de troca, pode recorrer à editora. Dona Margarida é uma apaixonada por coleções. Na casa onde vive, as paredes estão lotadas de objetos que ela adquiriu no decorrer dos anos. Uma das pioneiras do nado sincronizado no país e também jogadora de vôlei, Dona Margarida tem cerca de 3.000 álbuns de figurinhas. Copa do Mundo, quantas eu tenho? Talvez uns 100 e poucos álbuns. Agora, tenho sobre futebol, vai mais de 200. Mas olha, não só colar o álbum, como eu tenho a mania de guardar também o envelope dos álbuns. E agora está surgindo a mania de colecionar envelopes, quando eu já fazia isso há muitos e muitos anos. Dona Margarida esteve no Maracanã na Copa de 1950, época em que começou a se envolver com futebol. Eu não tinha muita ligação com o futebol. Em 1950, quando a sede da Copa do Mundo foi no Rio de Janeiro, eu ia sabendo, sendo atuante da educação física, e louca de vontade para conhecer o Maracanã, o Mário Filho, aí não tive dúvida. Fui à final no Maracanã do Uruguai com o Brasil. Foi um grupo de pessoas, de atletas até do Botafogo. Nós chegamos cedo na porta do Maracanã. Atrás já tinha uma multidão. Quando abriram aquele portão, eu perdi até um relógio, nunca eu esqueço disso. Perdi meu reloginho lá. Porque era gente que não acabava. Eu fiquei num sufoco lá danado. Tá? E começou o desenrolar e eu olhando. Eu via poucos lances do jogo e olhava. Porque eu soube que o Maracanã, e foi realmente construído assim, ele tinha uma projeção de uma marquise gigantesca, sem suporte. Dizem que os engenheiros estavam ali, quando tiraram os suportes de estacas, aquelas coisas todas, com receio que aquilo caísse, está entendendo? E não caiu nada, muito pelo contrário. Então, essas coisas todas me fizeram com que eu fosse ver o estádio, porque eu via tanto comentário a respeito da construção do Maracanã, que eu fiquei alucinada. Hoje, Dona Margarida tem raridades de diversas Copas do Mundo. Tudo está devidamente catalogado e organizado em quadros. Eu comprei tudo.
Eu mandei fazer, eu mandei fabricar. Eu tinha um marceneiro que ele fazia. O número, primeiro a primeira leva ele fez uns 40, depois tem mais de 100 e tantos pelo seu Zé Ricardo aí que andou fazendo esses quadros. Quantas peças? Vai mais de 10 mil. Vai mais de 10 mil. Eu ainda não tive a curiosidade de contar. Pergunto se ela venderia algum objeto da coleção. Os álbuns, por exemplo. Eu jamais conseguiria vender um álbum desses. Nem que aquele álbum ali de 62 ali, Campeonato Mundial 62. Eu vi xerox daquele álbum, R$1.000. Xerox. Se me oferecer 100 mil, eu não vendia. Eu não vivo de dinheiro. Essas paredes aqui eram uma bênção para mim. Eu vou dizer uma coisa. Eu estou viva porque eu coleciono. No próximo bloco, como a derrota de 7-1 para a Alemanha em 2014 mexeu com os torcedores e a expectativa dos brasileiros para a Copa na Rússia. Na próxima Copa, o mascote é outro, a bola é outro, o país é outro e os torcedores brasileiros também esperam que o desfecho seja outro. Afinal, ninguém quer ver aquela imagem ali de trás se repetir. Em janeiro deste ano, uma pesquisa mostrou um certo pessimismo do brasileiro em relação ao desempenho da seleção nesta Copa de 2018. No Mundial de 2014, 68% dos entrevistados apontavam o Brasil como favorito. Para a disputa deste ano, somente 47% acreditam numa vitória da seleção. Mas, no país do futebol, o desânimo parece diminuir com a proximidade do início dos jogos. Comandado pelo técnico Tite, o Brasil conquistou o primeiro lugar no grupo nas eliminatórias, fato que já deixou muito brasileiro animado. Acho que essa Copa é nossa. Somos brasileiro e o brasileiro nunca desiste, né? Estamos aí, vamos pagar para ver. O Tite conseguiu trazer a essência do futebol brasileiro com a seleção, com os jogadores que ele convocou. Isso é muito importante. E a seleção provou, pelo menos com jogos nas eliminatórias, que é uma seleção competitiva, que tem possibilidade, sim, de chegar a uma final de Copa do Mundo. E o torcedor apoia isso. Eu, como brasileiro, confio, né? Acho que temos um time que está preparado, um bom técnico, está demonstrando o trabalho, então acho que nós estamos no caminho, né? Não posso dizer o que ele fez, mas ele fez. Porque a seleção do 6º lugar pula para primeiro, se classifica com folga e fazendo inveja à Argentina, que suou, e ao Uruguai, que suaram, e o Brasil lá, tranquilo, classificado, sem perder mais jogo. Teve um mísero empate. Obviamente que tem um componente psicológico. A primeira partida vai ser fundamental, a estreia. Aí vai ganhando confiança e, quem sabe, né, fazer uma grande Copa do Mundo. Eu acho que o brasileiro está confiante. Essa seleção é mais bem preparada do que as 4 últimas que nós tivemos. É tudo que eu posso dizer sobre a Copa porque os outros também estão melhores. Rivelli Nunes é um dos que ainda acreditam na seleção. Mas para ele, a derrota da Copa do Mundo de 2014 é difícil de ser apagada. Eu acho que o trauma do 7-1 ele vai estar sempre presente. Não só nessa Copa, mas toda vez que Brasil e Alemanha forem se enfrentar, sempre vai ser falado o 7-1. Então, eu acredito que quando tiver um jogo decisivo da seleção brasileira nessa Copa de 2018, mesmo que não seja contra a Alemanha, é bem provável que aquele acontecimento aqui no Mineirão volte a ser falado, volte a mexer um pouco sim com a seleção brasileira. Rivelli é jornalista e autor de um documentário sobre o dia da fatídica derrota para a Alemanha. A grande motivação para fazer o filme foi justamente tudo que envolveu aquela partida. Eu entendo que aquele foi o resultado mais surpreendente da história das Copas do Mundo e eu tenho certeza que dali poderiam sair várias e várias histórias que acabaram algumas sendo contadas nesse nosso filme. O filme é um curta-metragem com 23 minutos de duração. 7 brasileiros que acompanharam o jogo
contam a sensação de viver aquele momento dentro do próprio país. Entre eles está o torcedor Vinícius, que ficou conhecido nas redes sociais pelas expressões de desespero diante dos sucessivos gols da Alemanha. O que deixou a gente muito perplexo foi a forma como tudo aquilo aconteceu e foi acontecendo naquele dia realmente muito diferente da realidade que a gente imaginava. Cruzamento, primeira trave, o gol da Alemanha. Klose bateu uma, duas vezes e é gol da Alemanha. A Alemanha no ataque, pintou, batida e o gol da Alemanha. Olha o quarto gol da Alemanha, incrível, senhores. Inacreditável. De uma certa maneira, talvez até uma proporção maior do que eu imaginava, mas muito pro lado negativo da situação. A minha reação com essa goleada é a mesma de todo mundo que participou do filme, de muito espanto, de perceber que estava vendo a história da Copa do Mundo, a história do futebol ser escrita diante dos olhos e muito sem acreditar. Então, o que ficou daquele filme foi isso, foi o espanto que todos sentiram naquele dia. Olha o quinto gol, atenção, a Alemanha chegou como quer, e o quinto gol, Felipe Lan cruzou, olha o gol da Alemanha. Bola na esquerda agora para Thomas Müller, chutou em cima do Dante, voltou para a Alemanha, batida, golaço! O radialista e comentarista Valdir Luiz também estava no estádio do Mineirão cobrindo o jogo. Foi muito marcante para mim esse jogo, independente do placar, estou falando pelo meu lado profissional, porque você comentar uma Copa do Mundo em loco, é o sonho de qualquer repórter, narrador, comentarista, que é meu caso. E fiquei desde 10 horas da manhã, atento, adrenalina alta, todo mundo na expectativa do jogo. O estádio foi enchendo, companheiros de todo mundo chegando, né? Não só de rádio, de TVs do Brasil, mas de todo mundo, porque era um jogo de muita expectativa, uma semifinal de Copa do Mundo. E fui vendo o torcedor chegando e todo mundo naquela euforia de o Brasil chegar a uma final, ver o Brasil voltar a jogar no Maracanã. O sonho de ver o Brasil numa final de Copa do Mundo jogando em casa não demorou para acabar. No primeiro tempo, com apenas 30 minutos de jogo, o time da Alemanha já tinha feito 5 gols. Você olhava para o lado, para o companheiro de outras emissoras de outros estados, que você conhece assim, de viagem, o cara fala, pô, o que está acontecendo? Ninguém tinha uma resposta clara sobre o que estava acontecendo. Todo mundo dizia, apagão, não sei, cada um tinha um adjetivo, mas ninguém conseguia chegar àquele placar. Para Valdir, o maior desafio naquele momento era narrar o jogo. Aconteceu uma coisa interessante. O André Luiz Mendes, narrador da Rádio Nacional, ele me chamou no primeiro gol. Aí eu falei, bom. Aí quando eu ia iniciar a minha linha de raciocínio, pum, saiu o segundo. Aí você já tem que traçar uma outra linha de raciocínio para falar, pô, com 2-0 agora, daqui a pouco 3-4. Aí, amigo, aí você tem que ir no intervalo, e o pior, você não dá tempo nem de passar os gols. Eu também não fiz questão de passar, porque eu acho que era uma covardia para o torcedor brasileiro. Eu fiz questão de, no intervalo, começar a enumerar os erros e dizer que reverter era praticamente impossível. O torcedor brasileiro está anestesiado. Ninguém esperava perder até do jogo, mas perder como está perdendo, tomando um chocolate. O Brasil não deu um chute no gol. A partida rendeu lágrimas, frustrações e até brigas. Que o diga Carlos. As festas na casa dele sempre tiveram um clima de paz, uma harmonia quebrada durante o jogo do Mineirão. Foi o único dia que nós tivemos conflitos entre amigos nossos, né? Porque as pessoas estavam de uma forma revoltada, falando, faz mais 5, faz mais 10, já está perdendo de tanto, outros muito chateados com essas observações, né? Que achava que tinha que motivar, gritar Brasil em vez de gritar Alemanha, que era o que estava acontecendo. Então, foi um dia mais difícil com relação à harmonia que a gente sempre teve durante as Copas, tá? Então, foi muito complicado. Os eventos organizados por ele acontecem desde a Copa de 1998. A primeira Copa que a gente chamou um grupo grande, nós morávamos num local grande e aí nós resolvemos juntar o pessoal para assistir os Jogos da Copa. E uma das ideias que surgiu na época foi a gente criar uma
uma camisa, né, personalizada para aquela Copa. Como é que funciona isso? A gente entrega canetas, papéis para todo mundo. Então, as pessoas criam alguma coisa, uma frase, um desenho, num papel. Nós temos amigos que são designers, que sabem desenhar muito bem, que pegam a ideia da pessoa e fazem, né, o desenho para a pessoa. A gente cria um mural, né, pega uns grampinhos de roupa nesse mural e prende assim e faz a votação. Entendeu? Então, o pessoal vai votar ali qual a ideia melhor para a camiseta. Em todos esses anos, a bagunça é garantida. Mas na hora do jogo, Carlos jura que todo o grupo fica quieto. Todo mundo para assistir o jogo. Todo mundo para. Agora... Inclusive o pessoal que serve, né? Os garçons também participam de tudo. Bebem, participam, assistem o jogo. É tudo uma festa, realmente. Qual é a tua expectativa para essa Copa e para essas festas? A expectativa é que as pessoas venham assim meio desconfiadas já ainda da própria casa, né? Mas, não sei, eu acho que a partir do primeiro jogo, né, a primeira fase, eu acho que as pessoas vão estar mais à vontade, né, menos, esquecer de repente um pouquinho esse trauma que o jogo contra a Alemanha deixou, né? Você sempre tem um engraçadinho, tua casa deu um azar, entendeu? Aquelas coisas que a gente escuta que não gostaria de escutar. Já tem 2 Copas que a gente vem aqui, a gente não ganhou nada. Tem muita esperança no próprio Neymar, no Felipe Coutinho, estava jogando uma coisa monstra. Eu tenho muita esperança nesses 2, pessoalmente, muita esperança. Acho que vai dar. A festa também está garantida aqui nas ruas da Tijuca, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. A cada 4 anos, o Alzirão recebe uma multidão de torcedores. Uma tradição que começou por acaso há 40 anos, durante as partidas da Copa do Mundo da Argentina em 1978. Estava com um amigo meu no apartamento dele, eu e mais 5 colegas, né? E começou o jogo da seleção e a gente está lá vendo. O jogo estava meio difícil. E o Brasil fez um gol quase no final. Aí foi 2-1 Brasil contra a Áustria. E eu fiquei empolgado, peguei o morteiro e fui soltar no apartamento dele, na janela. Só que o morteiro voltou, entrou na casa dele, queimou o sofá e quebrou o lustre, né? E a mãe dele gentilmente convidou a gente para se retirar, para descer. Aí descemos, ficamos na esquina, no intervalo do jogo, sem saber o que fazer. Aí eu me lembrei e falei assim, pô, vou em casa pegar uma televisão. Aí pegamos a televisão, botamos na esquina, continuando vendo o jogo. Aí, de jogo a jogo, foi aumentando o número de pessoas, até 500 pessoas, mais ou menos, em 78. O evento foi crescendo e passou a ocupar mais 3 quarteirões. Na Copa de 1990, a festa se tornou uma das principais da cidade. Aí já vinha mais ou menos de 5 a 10 mil pessoas já aqui no Alzirão, onde a mídia toda também já vinha, né? Veio 94 e o Brasil campeão. Já tinha mais ou menos umas 15 mil pessoas. Depois veio 98, 2002 foi de madrugada. Em 2002, para você ter uma ideia, o primeiro jogo do Brasil foi às 3 da manhã. Tinha 25 mil pessoas aqui às 3 horas da manhã, né, para ver o Brasil jogar. Aí veio 2006, o Brasil também perdeu. 2010 foi a melhor Copa que o Alzirão já fez, já organizada, muito bem organizada, né? E depois veio 2014 com 30 a 35 mil pessoas. No Alzirão, muitos torcedores vão assistir ao jogo, comemorar e afogar as mágoas das derrotas. Mas a maioria quer curtir os shows. É uma mistura de futebol e badalação. Na hora que está passando o jogo aqui no telão, tem mais ou menos uma média de 5 mil pessoas. E após o jogo, começa a vir todo mundo de vários lugares, né? O pessoal vem da Zona Sul. O metrô aqui fica lotado. Se você chegar na estação do metrô, parece que tem um estádio aqui, né? É muita gente vindo, né? Aí chega a vir 30, 35 mil pessoas depois do jogo. Aí o pessoal já vai vir comemorar. Ricardo afirma que o Alzirão é a maior festa de rua em jogos de Copa do Mundo no Brasil. A gente não duvida. Afinal, a estimativa é de que passem por ali a cada dia de partida cerca de 30 mil pessoas.
A maior festa do Brasil. Você tem alguma aí? É só indicar alguma, mas eu acho que não tem não. Por todos os lugares que eu fui, até em São Paulo, tem uma festa lá em São Paulo, mas o pessoal falou que a maior festa realmente é a do Alzirão. Quando tem um palco aqui, a gente sobe no palco, vê aquela multidão, aquela cabeça, com 30 mil pessoas ali se divertindo, né? Com tudo de graça, né? O povo alegre, né? É legal. O futebol só tem uma coisa, ganhar. Se o Brasil ganhar a Copa de 2018 na Rússia, os 7-1, ninguém vai comentar mais. Na verdade, foi até bom, porque a gente aprendeu a lição de como se joga uma Copa. Se perder a Copa do Mundo, viu? Os caras ainda estão traumatizados com o 7-1. Então, o 7-1 vai ser sempre um parâmetro, para o lado bom ou para o lado negativo. Essa chave que o Brasil pegou, aliás, todos esses grandes favoritos têm chaves relativamente fáceis. Fáceis, vamos com calma. Fácil como? Passando da fase de grupos, chega naquela fase que é jogo eliminatório, mata-mata, mesmo uma bola perdida, o cara cobra o escanteio, bate num, entra, acaba o jogo. Não dá pra ficar dizendo, vai chegar, não vai. Isso é tudo especulação. Para se ser o melhor do mundo, tem que se trabalhar muito, né? Tem que se dedicar muito, tem que se aprender com outras escolas. Então acho que ficou também essa lição, diferentemente até de outras Copas do Mundo. O brasileiro está aprendendo também.